mesmo estando distantes, nós estamos ligados através do Espírito Santo, primeiramente, e através desse canal tecnológico, né, o Zoom, que Deus, com certeza, de uma maneira ou de outra, fez chegar até nós para que a gente pudesse estar aqui participando desse culto. Eu convidei, Mariane, alguns comportores que trabalham comigo aqui na Paulista Leste, eles sempre participam dos cultos por onde eu faço, e deve ter aqui uns 3, 4 que eu já vi o rostinho aqui. Obrigado a vocês também por terem aceitado o convite. Bom, como a Mariane disse, esse é um assunto muito importante para a gente. Embora tenha acontecido há mais de 2.500 anos atrás, desse assunto nós podemos extrair lições valiosíssimas para a nossa vida espiritual. E de todo o coração, irmãos, eu espero que a mensagem dessa noite alcance você e, de alguma forma, essa mensagem seja uma bênção para a sua vida e fortaleça a sua comunhão com Deus, tá bom? Como já foi anunciado, é o capítulo 5 do livro de Daniel. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, em algum momento vamos ler alguns versos chaves para podermos alicerçar a meditação dessa noite, tá? Então, Daniel capítulo 5, vocês já conhecem a história, é a famosa história da escrita na parede. Era uma festa que estava acontecendo, uma festa que estava promovendo orgia, idolatria, bebedeira e tantas outras coisas que desagradam o nosso Deus. Então, nós vamos passar aqui, obviamente não vamos ler o capítulo todo, são 31 versículos, vamos mencionar apenas alguns deles para poder elucidar a nossa compreensão desse assunto tão precioso, tá? Só para lembrar um pouquinho, o povo de Deus, Daniel, seus amigos, eles estavam cativos em Babilônia já há quase 70 anos, né? Você lembra que Nabucodonosor, no ano 606, invadiu Jerusalém, e nessa primeira invasão, ele levou os nobres, os príncipes, né? A família da realeza, levou preso para a Babilônia. E segundo nós entendemos, nessa primeira leva de cativos, Daniel estava junto nessa primeira leva, né? Alguns anos depois, ali no ano 597, Nabucodonosor voltou novamente para Jerusalém e levou mais um grupo de pessoas. Provavelmente levou ali os principais profissionais, talvez os médicos, engenheiros, os mestres entre o povo. Levou a nata da sociedade de Jerusalém. Jerusalém já estava muito fragilizada nesse tempo. E por último, depois que Jerusalém continuou se rebelando contra o domínio de Nabucodonosor, inclusive quando fez uma aliança com o faraó do Egito, aí Nabucodonosor vem, e ele não vem para levar um grupo de pessoas, ele vem para finalizar a fatura. Ele vem para destruir tudo que tinha em Jerusalém, e de fato ele queimou a cidade, destruiu o templo, destruiu as muralhas, queimou os portões que tinha na cidade, e levou um pouquinho de sobrevivente lá para o reino da Babilônia. Então, só para entender o contexto da história, o povo de Deus estava cativo em Babilônia já há vários anos. Nesse episódio aqui, como você sabe, se a gente desenhar aqui uma linha do tempo, né, professor João? Nós sabemos que o Daniel já tinha ido para a corte babilônica, já tinha interpretado o sonho de Nabucodonosor, já tinha ajudado Nabucodonosor naquela ocasião que Nabucodonosor ficou 7 anos no campo, vivendo como um animal. Os 3 hebreus já tinham sido lançados na fornalha ardente. Ou seja, muita coisa, gente, já tinha acontecido em Babilônia. Muitas demonstrações do poder de Deus e da soberania divina já haviam sido feitas ali para o povo babilônico. Ou seja, o povo babilônico já sabia muita coisa a respeito do Deus verdadeiro. Embora eles vivessem ali em profunda idolatria, né? Eles tinham milhares e milhares de deuses, uns maiores, outros menores, mas eles já sabiam quem era o Deus verdadeiro. Deus já havia demonstrado de diversas formas. E aqui nesse livro, que eu gosto tanto, inclusive eu me baseei muito nele para a elaboração dessa mensagem, esse livro que eu estou segurando aqui da minha mão, não sei se todos vocês conseguem ver, Os Ungidos,
é o livro, né, tradicional, Profetas e Reis. E aqui na página, a partir da página 225, Ellen White ela comenta com detalhes o que aconteceu naquela noite. Nessa noite da escrita na parede, né? Ela diz ali, e o Comentário Bíblico Adventista, volume 4, eu tenho ele aqui comigo também, como uma das fontes que eu usei para pesquisar o assunto de hoje. Ambos colocam esse episódio ali no ano 539 a.C. Foi nessa noite que aconteceu tudo aquilo que vamos estudar agora, tá? Só lembrando que o Belsazzar era neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido. O Nabonido, ele era o rei de Babilônia nesse tempo, mas ele foi se tratar no Líbano. Ele ficou lá durante 10 anos se tratando. E nesse período ele colocou o seu filho, Belsazzar, para cuidar de Babilônia, para cuidar do reino. E com isso, gente, Belsazzar ele se envaideceu, ele se orgulhou por estar em suas mãos tanto poder. Veja, ser o rei regente de Babilônia significava muita coisa. Você lembra quem era Babilônia naquela estátua do sonho de Nabucodonosor? Babilônia era a cabeça de ouro, ou seja, o maior de todos os impérios de toda a história da humanidade, o império mais rico, mais poderoso. E agora Belsazzar, dominando tudo aquilo, encheu de vaidade, diz aqui Ellen White, no livro que eu acabei de citar. E eu menciono aqui 3 ações de Belsazzar naquela noite. Primeira delas, ele colocou o coração dele contra Deus. Aqui no capítulo 5, os versículos 1 a 4, diz que ele mandou trazer as taças, os utensílios do templo. E o texto ele já explica que utensílios eram esses. Esses utensílios, o Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém. Lembra que eu contei das 3 invasões de Nabucodonosor? Muito provavelmente na última invasão, ele pegou todo o tesouro que tinha no templo, inclusive esses utensílios de ouro aqui. Mas só que tem um detalhe. Queria pedir que você prestasse bastante atenção agora, que essa informação é muito importante. Tem um detalhe aqui, gente. O Nabucodonosor, por mais ímpio e orgulhoso e jactancioso que ele tenha sido no começo do reinado dele, a ponto de construir uma estátua todinha de ouro e pedir para todo mundo adorar, mesmo com toda essa arrogância dele, ele jamais utilizou os utensílios do templo de Jerusalém. Ou seja, por mais falho que Nabucodonosor fosse, por mais orgulhoso que ele fosse, ele não se atreveu a tocar naquilo que era sagrado no culto ao Deus do céu. Percebe como que o Belsazzar aqui foi longe demais? Não se tratava apenas de pegar um copo, tá faltando copo aqui no palácio, manda buscar aqueles lá que vieram do templo. Gente, não é isso que tinha acontecido. Não estava faltando copo. O problema é que quando Belsazzar mandou trazer aqueles utensílios, ele fez isso para afrontar o Deus do céu. Entendeu? Então, a primeira ação que eu destaco aqui nos versículos 1 a 4. Um desafio aberto que Belsazzar fez contra o Deus verdadeiro. Segunda ação. Agora, ele permite, na segunda ação aqui que eu identifico, ele permite que o amor aos prazeres apagasse da sua mente as lições que ele tinha aprendido com seu avô e com todas aquelas histórias que eu acabei de mencionar dos capítulos anteriores aqui no livro de Daniel. Ele estava tão sedento por prazer, ele estava tão faminto por prazer pecaminoso, que essa fome e essa sede o fizeram esquecer das lições que ele já havia aprendido. Gente, o reino inteiro sabia o que tinha acontecido com Nabucodonosor. O reino inteiro sabia que Nabucodonosor havia ficado 7 anos vivendo como animal. O reino inteiro sabia que o Deus do céu tinha curado Nabucodonosor. Ou seja, o Belsazzar não era inocente aqui. O Belsazzar sabia de tudo. O Belsazzar, vamos aplicar aqui agora para a nossa vida agora. O Belsazzar tinha recebido lição do rol do berço, lição do jardim da infância, lição do primário,
professor João, ele tinha estudado na escola adventista, ele tinha frequentado o clube de desbravadores, de aventureiros, ele tinha frequentado a sociedade de jovens adventistas, ele sabia tudo, mas de maneira desafiadora, como que afrontando a Deus, ele dá lugar para a busca do prazer. E aqui tem uma ilusão muito grande. Por que a pessoa vive sempre em busca do prazer? O fato dela buscar no lugar errado, esse prazer falso, nunca satisfaz. Por isso que ela está buscando sempre. Até chegar ao limite da graça de Deus, que é o que aconteceu com Belsazar naquela noite fatídica da escrita na parede. E agora a terceira ação. Primeira ação, ele colocou o coração contra Deus. A segunda ação, permitiu que o amor aos prazeres o fizesse esquecer das lições. E a terceira lição, ele recusou os meios que Deus estava usando para trazê-lo ao arrependimento. Está entendendo? Todos nós conhecemos aquela seguinte frase que diz assim, ó, Deus não desiste de você. Você já ouviu essa frase alguma vez? Já ouviu, irmã? Já ouviu, né, irmã Marisa? Deus não desiste de você. Isso é verdade ou mentira? Se quiser escrever no chat aqui, pode escrever. Verdade ou mentira? Será que Deus realmente não desiste de nós? Quero dizer uma coisa para vocês agora. O amor de Deus é infinito. E Deus usa milhares de maneiras para nos atrair para perto dele. Com toda certeza, amigos, Deus usou milhares de meios para poder converter o coração de Belsazar. Mas sabe quando a pessoa vai brincando com o pecado, vai brincando com as coisas condenadas? Belsazar tinha ido longe demais. Ele ultrapassou os limites da graça de Deus. Ele poderia ter se convertido em algum momento aí, diante das lições que Deus deu para ele. Mas ele não fez isso. E o que acontece aqui? Enquanto estava tendo uma festa, inclusive alguns pregadores, alguns historiadores comentam que essa festa que o Belsazar deu foi para mostrar a grandeza dele e a superioridade dele diante de qualquer inimigo que pudesse ameaçar a segurança de Babilônia. Porque na noite que ele deu essa festa, sabe o que estava acontecendo? Ciro, o comandante do grande exército medo-persa, estava acampado de frente dos muros ou das muralhas de Babilônia. Mas aquelas muralhas eram tão maciças, aquelas muralhas nunca haviam sido atravessadas. Nunca ninguém conseguiu entrar em Babilônia. E então Belsazar fala, tá aí o inimigo? Tá terminando aqui o tempo da parte da cabeça de ouro? Eu vou mostrar para esse Deus que falou que o nosso reino ia acabar, eu vou mostrar que nós não vamos, não. Nós não vamos perder essa guerra. Mas essa falsa ilusão, né? Falsa ilusão não, essa ilusão, esse falso senso de segurança, amigos, foi a grande tragédia de Belsazar. Sabe quando a gente fala assim, ó, eu pequei, eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz o que não devia ter feito, mas depois eu peço perdão, depois eu abandono. Amanhã, quem sabe daqui uns 3 anos eu abandono esse vício aqui, esse hábito pecaminoso. Olha, eu sei que eu tenho que pedir perdão para fulano, para Beltrano. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer isso na próxima Santa Ceia. Foi isso que Belsazar fez. Olha, eu sei que vai vir a destruição, mas eu vou mostrar que eu não vou entregar os pontos. Então ele faz essa festa. E Ellen White diz aqui no livro que eu mencionei, aqui na página 225, o livro Os Ungidos, que para essa festa ele trouxe mulheres, ele trouxe os príncipes. A própria Bíblia diz, né, que ali tinha príncipes, nobres. Ele fez questão de fazer uma festa para todo mundo ver que ele realmente não estava nem um pouquinho preocupado com o inimigo que estava lá fora. O apóstolo Pedro, ele diz assim lá na sua primeira carta, que o inimigo anda ao redor de nós como um leão. Lembram dessa citação, gente? O inimigo anda ao redor de nós como um leão, procurando a quem possa tragar, a quem possa devorar. E muitas vezes nós não percebemos o perigo que a gente está correndo. É sério que eu estou falando para vocês. A gente não percebe que tem um adversário procurando uma brecha para destruir a gente, para nos afastar de Deus.
O adversário ele não se apresenta como ele é. Você acha que ele vai se apresentar para nós dizendo assim, ó, eu sou o anjo da morte, eu vim aqui te buscar, vim aqui arruinar sua vida? O inimigo não faz isso. Ele usa uma festa como usou nessa noite. Percebeu? Ele usa coisas que a gente gosta para poder nos afastar de Deus. E aqui está o perigo. Queridos, eu vou avançando aqui um pouquinho, dizendo que naquele momento em que a consciência de Beltesazar estava amortecida pelo efeito do álcool, momento em que a consciência dele estava controlada pelos seus impulsos e paixões baixos, o que aconteceu? Ele mesmo estava liderando a orgia, ele mesmo estava liderando a festa. Ele estava ali, ele era o grande, sabe, animador da festa. Ele queria que todo mundo se divertisse nessa noite como um sinal de afronta ao Deus do céu. Mas Deus estava ali naquela festa. Incrível. Aqui, no livro Os Ungidos, na página 226, Ellen White diz que um vigia divino, mesmo sem ser notado, mesmo sem ter sido convidado, ele estava ali contemplando aquela cena. Você já ouviu alguém dizer assim que quando a gente entra num lugar que Deus não aprova, o nosso anjo fica lá do lado de fora? Vocês já ouviram isso alguma vez? Gente, a pessoa que fez o uso desse comentário, a pessoa se equivocou ao dizer isso. Porque Ellen White diz repetidas vezes que se por algum momento o anjo protetor se afastar de nós, os anjos de Satanás se aproximam e liquidam com a gente, destroem a gente. Em nenhum momento, por mais sombrio ou por mais perverso que seja o lugar, se ali estiver um filho de Deus, afastado dos caminhos do Senhor, o anjo está ali. Porque isso aqui é uma prova. Isso aqui que estou na minha mão. O texto de Ellen White, texto sagrado. Nós cremos que Ellen White, ela foi usada por Deus como a mensageira do Senhor. É isso que nós acreditamos, não é verdade? E aqui nesse livro ela fala que o anjo de Deus estava ali na festa, assistindo tudo. É claro, o anjo estava completamente descontente em ver aquela demonstração toda de pecado e rebeldia. Mas ali estava o anjo. E como você pode ver aqui no versículo 5, vamos ler o verso 4 primeiro, só para entender a grande perversidade daquele momento, e depois a gente lê o verso 5. Diz assim, ó, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Foi nesse momento. Estavam usando os utensílios sagrados do templo, bebendo, e nesse instante, aí vem o verso 5. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mãos de homem e escreviam defronte do candeeiro na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Olha que coisa séria. O Deus que tudo vê estava ali presente. E chegou um momento que a misericórdia de Deus, sabe? Os atos pecaminosos de Beltesazar e daqueles príncipes, daqueles nobres, ultrapassaram a misericórdia de Deus. E ali o anjo agora começa a escrever naquela parede. O anjo estava ali o tempo todo. Talvez insistindo ainda. Eu imagino aqui, irmãos, amigos, que ali estava o Espírito Santo, trabalhando no coração de Beltesazar. Daqui a pouco eu vou ler um texto para vocês, um texto bíblico, que confirma isso que eu estou dizendo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo fez os últimos apelos para aquelas pessoas. E elas estavam tão absorvidas pela bebida, pela orgia, pela idolatria, né? Por tudo aquilo que já comentamos, que elas não conseguiram escutar o Espírito Santo. Será, professor João, pastor André e outros aí que estão aí, né, irmão Oswaldo, você que é um estudioso da Bíblia, será que é possível um ser humano ficar surdo para a voz do Espírito de Deus? Será que isso é possível, irmão Sione? Um ser humano está tão absorvido na prática do pecado que agora ele não escuta mais o Espírito de Deus falando? Ou Deus desistiu? Então aí nós temos aí, né,
uma tentativa de responder aquela pergunta que eu fiz. Quando eu perguntei a vocês, será que é verdade que Deus não desiste de nós? Né? Deus desistiu de Belsazar, daqueles príncipes? Ou eles não estavam escutando mais o Espírito Santo? O que vocês acham? Se quiser, pode escrever aí no chat a sua opinião, fica à vontade. Jesus falou sobre o pecado imperdoável, lembra? O pecado contra o Espírito Santo. E Ellen White escreveu bastante sobre esse assunto também. Irmãos, o fato é que a mão escreveu. E eu queria pedir para vocês ler o que está escrito aqui no versículo 6. Preste bem atenção, amigos. Quando aquela mão apareceu, eram letras de fogo, né? O dedo aparecia e as letras de fogo ficavam gravadas na parede do palácio. O que aconteceu? A festa acabou na hora. Eu acho que os músicos que estavam ali tocando pararam na hora de tocar. A cena foi dramática. A palidez, Ellen White diz assim, todo mundo ficou pálido, assustado com o que estava acontecendo. E aqui no versículo 6, isso que é impressionante. Agora eu quero ver a coragem de Belsazar. Agora eu quero ver o que ele vai fazer. Vamos ler juntos, capítulo 5, verso 6. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Ou seja, estava morrendo de medo. Agora há pouquinho estava desafiando Deus do céu, não estava? Agora estava com tanto medo, professor João, que começou a bater um joelho no outro. Eu não sei se você fica tremendo quando você está com muito medo de alguma coisa. Não sei se você já passou por essa experiência, viu, irmã Marisa? Viu, irmã Sueli? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas o rei ficou tão... Eu nem sei se ele fez alguma necessidade na roupa nessa hora. Porque estava com tanto medo, chegou a bater o joelho no outro, de tanto medo. Gente, a cena foi desesperadora. Foi terrível a cena. E aí o que acontece aqui? A rainha mãe entra, né? Antes disso o rei mandou chamar os sábios, pediu para o sábio interpretar, ler aquela escrita, e o sábio falou, a gente não sabe o que significa isso. Os sábios da geração de Belsazar eram tão incapazes como os sábios da geração de Nabucodonosor. Entendeu? Lembra que o Nabucodonosor, quando teve o sonho, ficou perturbado, mandou chamar os sábios? Quem resolveu o problema de Nabucodonosor naquela ocasião? Daniel. E agora entra a rainha mãe e fala assim, ó, vem cá. Eu acho que ela foi lá quietinha, com muito bom senso, né? Afinal, as mulheres têm essa característica de ter, assim, muita delicadeza. Eu imagino a rainha mãe chegando no ouvido, assim, chamando Belsazar para o canto e falou, ô, meu filho, vem cá, vem aqui no cantinho. Deixa eu te falar, no nosso reino tem um homem, dos cativos que vieram lá de Judá, lá de Jerusalém. Nesse homem repousa o Espírito de Deus. Eu vou mandar chamar esse homem, ele vai explicar o que está escrito aí. E aí o Daniel veio. E aí a hora que o Daniel entrou, né, na sala, fico pensando assim, como é que aqueles nobres ficaram? Aí o que aconteceu? Vocês lembram da história, não lembram? Se não lembra, pode olhar na Bíblia, pode relembrar aqui. O que aconteceu naquele momento? O rei cobrou um pouquinho de ânimo, né? Talvez ele ajeitou a coroa, ajeitou ali as vestes reais dele. Falou assim, ó, Daniel, é o seguinte, se você explicar o que está escrito aqui, você vai ser o terceiro no meu reino. Aí o Daniel falou, pera um pouquinho, o que eu quero saber de um reino que já acabou? Fica para você essas coisas. E a hora que o Daniel, agora a gente vê a coragem de um filho de Deus. Agora a gente vê, a partir aqui do verso 18, uma repreensão que Daniel... Gente, Daniel aqui está velhinho. Já fazia quase 70 anos que Daniel estava preso ali em Babilônia. Se ele veio com 10, 12 anos, que é o que algumas pessoas, né, calculam, ele deveria estar com uns 80 ou mais. Imagine um velhinho de 80 anos, inteirinho, professor João, inteirinho, né? Ele entra ali na sala do palácio e olha para Belsazar e fala assim, Belsazar, você sabia de tudo, né? Olha a coragem de Daniel, gente. Eu admiro Daniel por várias coisas. Inclusive, nesse episódio aqui, eu admiro muito ele. Coragem. Ele não tem medo de repreender o pecado. Ele olha para Belsazar e fala, Belsazar, está aqui, ó, vocês podem acompanhar os versículos 18 a 23. Vocês podem acompanhar se tiverem qualquer dúvida.
E ele vai com firmeza, com coragem, e repreende a Belsazzar por sua grande impiedade. E aí o Daniel ele fala assim, você podia ter aprendido, poxa. Você sabia o que aconteceu com Nabucodonosor. Você podia ter lembrado disso. Por que você não lembrou? E aí dá a interpretação para ele. A interpretação, você sabe, está aí dos versículos 25 a 28, onde ele lê aquelas palavras, né? Vamos ler juntos? Isso aqui é muito importante. Ah, tá. Vamos ler o verso 22 primeiro, que faz parte daquele momento que o Belsazzar está tentando ajudar, né? O Daniel está tentando ajudar o Belsazzar. 5:22. Tu, Belsazzar, que é seu filho. Filho de quem? Nabucodonosor. Filho aqui é uma expressão idiomática, tá? Filho pode ser neto, bisneto, tá bom? Então, tu que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Entendeu? E agora vem a leitura na parede. Os versículos aqui, 25 em diante. Daniel 5, 25 em diante. Essa é, pois, a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então está aqui a interpretação, né? Ele leu as palavras e já deu a interpretação. Ellen White diz aqui, queridos, que essas letras aqui, essas palavras, estavam em letras de fogo na parede. Já havia passado algum tempo, né? Porque primeiro os sábios tentaram interpretar e ali o fogo estava aceso ainda. Quando Daniel veio, não sei se já tinha passado algumas horas, até chamar Daniel e tudo. Quando Daniel entrou, as letras continuavam, aquelas palavras continuavam com letras de fogo. Tudo isso aí causava um pavor, um terror em todos os presentes ali. E quando Daniel explica o que significava, imagina o desespero. Desespero muito grande. É como você estar diante de uma pessoa e a pessoa lê para você o diagnóstico de uma doença, talvez é uma doença incurável, né? Olha, você está com esse problema. Ou quando um criminoso recebe a sentença, no Brasil nós não temos aqui pena de morte, né? Mas em vários países tem. Imagina um criminoso diante do juiz, o juiz lê, olha, sua sentença é essa, pena de morte. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Porque a Bíblia diz que naquela mesma noite Belsazzar morreu. Belsazzar e todos aqueles nobres que estavam ali participando daquele banquete. Gente, por que essa história está na Bíblia? Por que essa história está na Bíblia? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Essa história está na Bíblia porque Deus, num ato de misericórdia, quer despertar você e eu. É isso mesmo. Lá em Apocalipse 22, verso 11, lá diz assim que vai chegar um tempo em que o ímpio deverá continuar sendo ímpio. Que o impuro deverá continuar na prática da impureza. Mas o justo continuará sendo justo. E o puro continuará sendo puro. Ou seja, vai chegar um momento, amigos, que um mene, mene, tekel, parsim será dito para milhões e milhões de pessoas que insistem em viver longe de Deus. Jesus está no santuário agora, lá no Santíssimo. Nós sabemos que ele entrou lá em outubro de 1844. Ele está lá. Toda vez que você e eu suplicamos perdão pelos pecados e manifestamos o desejo sincero de abandonar a vida errada, Jesus levanta a sua mão. Lá estão as marcas dos cravos. Ele diz, Pai, aqui está o preço que eu paguei pela salvação do João, do Ocione, do Edson e de tantos outros. Aqui está o preço que eu paguei. Absolve ele, Pai. Entenderam? Absolve ele. Mas eu pergunto a vocês, queridos, será que Cristo vai ficar para sempre no santuário celestial intercedendo por nós? Claro, você já sabe a resposta. Haverá um tempo em que a graça deixará de existir para nós. Haverá um momento em que cada caso já estará decidido.
Assim como o caso de Belsazar e daqueles príncipes. Hoje é o dia da salvação. Eu tenho um texto aqui. Esse texto aqui, quando eu estava elaborando essa mensagem, sintetizando aqui para apresentar para vocês, confesso a vocês que eu me emocionei quando eu li esse texto. Eu queria compartilhar com vocês esse texto. Se você puder, abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 51. Se você puder, por bondade, abra lá. Jeremias 51. Você sabe que Jeremias foi contemporâneo de Daniel, né? Enquanto Daniel estava na corte babilônica, Jeremias permaneceu em Jerusalém, pregando para o povo. Jerusalém já estava ali, né, com seus dias contados, mas Isaías estava ali pregando. Vocês sabem que o povo rejeitava as pregações de Jeremias. Jeremias várias vezes foi preso, tentaram matar Jeremias várias vezes. Mas tem muitas joias preciosas aqui no livro do profeta Jeremias. E uma delas é essa aqui, capítulo 51, versículo... A partir do versículo 7, já vai falando, né, das tentativas de Deus para salvar a Babilônia. Sabia disso? Que Deus trabalhou para salvar a Babilônia? Você sabia que Deus avisou a Babilônia um monte de vezes para a Babilônia se arrepender? Você sabia? Do mesmo jeito que Deus avisou Nínive. Lembra quando Jonas foi lá avisar Nínive? O que aconteceu com Nínive? Naquela ocasião, todo mundo se converteu. Até os animais foram obrigados a jejuar naquela ocasião, lembra? Deus tentou salvar a Babilônia. Deus insistiu com a Babilônia. Do mesmo jeito que insiste com você e comigo. É isso mesmo. Deus está insistindo para nos salvar. E aqui no versículo 8, através das palavras do profeta Jeremias, Deus diz assim: queríamos curar Babilônia. Presta atenção nisso, gente. Queríamos curar Babilônia, mas ela não sarou. Eu vejo aqui um Deus com a sua voz embargada, com lágrimas nos olhos, um Deus falando assim: eu fiz de tudo para salvar a Babilônia. Eu mandei meu povo lá. Eu mandei o meu profeta, o melhor que eu tinha. Um homem que não tinha falha nenhuma, né? Estou falando agora de Daniel. Eu fiz tudo para salvar a Babilônia, para curar ela. Ela não quis ser curada. Agora vem aqui comigo, ainda no capítulo 51, os versículos 54 a 58. Esse texto é muito importante, eu quero ler para vocês. Jeremias 51, versos 54 a 58. Mesmo capítulo, só um pouquinho mais aqui para o final do capítulo agora. Diz assim: de Babilônia se ouvem gritos, e da terra dos caldeus o ruído de grande destruição. Porque o Senhor destrói Babilônia e faz perecer nela sua grande voz. Bramarão as ondas do inimigo como muitas águas. Ouvir-se-á o tumulto da sua voz. Porque o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, que dá a paga, certamente ele retribuirá. Embriagarei os seus príncipes. Gente, é muito claro aqui o texto. Embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, os seus vice-reis. Deus poderia ser mais claro aqui? Deus está descrevendo o que aconteceria naquela noite. Na noite da escrita da parede. Você sabe que Ciro desviou o curso do rio Eufrates para entrar em Babilônia. Você sabe disso, certo? Era o único jeito de entrar. E o texto está falando aqui das águas, está falando da bebedeira, está falando dos príncipes, está falando dos vice-reis. Quem era Belsazar? Ele era um rei? Não, ele era um vice-rei. O rei era o pai dele, que foi para o Líbano tratar da saúde. Deus está dando detalhes aqui. Deus está falando, olha, vai ser desse jeito. Irmãos, amigos, eu não vou pedir para vocês deixarem a história de Belsazar de lado, porque a gente não pode deixar de lado. Mas agora eu gostaria que você mudasse, tá? Os personagens da história. Não é mais Babilônia, não é mais Belsazar. Agora é você e eu. Deus está avisando para a gente agora que Ele quer nos salvar. Ele está trabalhando com a gente. Eu tenho certeza que aí do teu lado e aqui do meu lado está o Espírito Santo de Deus. Você crê nisso ou não? Está aqui com a gente, do nosso lado.
Espírito de Deus, ele quer falar para a gente, falar, olha para a história de Belsazar. Olha o quanto que Deus insistiu para salvar Belsazar. Olha o tanto que Deus trabalhou para salvá-lo. Olha aqui, Jeremias, lá no outro lado do mundo, lá em Jerusalém, mandando informação para Babilônia, dizendo, Babilônia, eu tentei curar você. Você lembra que Jesus falou de Jerusalém? Jesus falou assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu tentei juntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos, mas vós não o quisestes. O que Deus diria para nós hoje, irmãos? Queridos, o que Deus diria para a gente hoje? Será que ele diria a mesma coisa que falou, se referindo à Babilônia, se referindo a Jerusalém? Quantas vezes eu tentei te curar? Quantas vezes eu tentei te salvar? Eu termino aqui dizendo que há um poder que controla a história. Há um poder. Por mais que se levantem reinos, por mais que haja contenda entre nações, nós estamos vendo aí a Organização Mundial de Saúde trabalhando arduamente, né, contra essa pandemia. Nós estamos vendo a ONU, Organização das Nações Unidas, trabalhando insistentemente para levantar um líder mundial. Vocês sabem do que está acontecendo no mundo. Vocês sabem. Vocês são pessoas bem informadas. Não é mesmo, professor João? Todos nós sabemos o que está acontecendo aí. Eu quero dizer para vocês que Deus está no controle. Nada vai acontecer fora dos planos de Deus. As mãos de Deus estão segurando as rédeas das nações, assim como estava ali naquela ocasião em que Belsazar desafiou abertamente o Deus do céu. Quero contar a vocês a história de Ana Carolina. Ana Carolina era uma jovem da nossa igreja, ali na região de Presidente Prudente. Não sei quantos conhecem. Região extremo oeste do estado de São Paulo, lá na divisa com Mato Grosso do Sul. Lugar quente, muito calor. O pastor Álvaro, inclusive, já viajou ali por perto algumas vezes, ali pregando. Ana Carolina era uma moça que nasceu na igreja adventista. Ela foi dedicada ao Senhor quando era bebê. Ela frequentou a escola sabatina, foi aluna da escola adventista de Presidente Prudente, foi membro ali do Clube dos Bravadores. Ela cresceu na igreja. Aos 14 anos, ela começou a alimentar o desejo de conhecer o outro lado. Lembra da árvore da ciência do bem e do mal? Ela quis conhecer o mal, ela só conhecia o bem. Ela queria experimentar os prazeres do mundo. E mesmo vendo o pai e a mãe de coração partido, ela se afastou da igreja. Não quis saber mais nada das coisas de Deus. E todo culto de quarta-feira ali estava a mãe da Ana Carolina pedindo oração. Gente, ore pela minha filha. Eu não quero ver minha filha fora da igreja. Quantas campanhas de oração, quanto jejum aquela mãe fez. E ali teve, então, um acampamento de carnaval. Nesse momento, a Ana Carolina já estava com 19 anos. E numa tentativa de trazer a Ana Carolina de volta para a igreja, a mãe insistiu, filha, vai para o acampamento, vai para lá, são 4 dias. Mas, mãe, eu não quero mais saber dessas coisas, eu já caí fora, mãe. Eu já te falei que eu não quero mais saber. E a mãe, então, insistindo, mas só mais essa vez. E de tanto insistir, ela aceitou ir para o acampamento. O acampamento foi numa chácara muito bonita. Tinha piscina, tinha campo de futebol, tinha gincanas, inclusive, para envolver os jovens. Estava tudo muito gostoso. Um bom pregador. Estava tudo perfeito para que Ana Carolina fizesse as pazes com Deus. Mas no segundo dia do acampamento, quando começou a tocar aquela música bonita, para que os jovens se ajuntassem para o culto da manhã. Ana Carolina, então, reclamando, questionando, por que eu tenho que participar desse culto? Eu não sou obrigada. E uma amiga disse, por favor, vamos ao culto. Hoje o pastor vai falar de tal assunto, vai ser muito bom. E ela disse, eu não quero saber dessas coisas, já falei que eu caí fora. Eu vim aqui de tanto a minha mãe insistir, mas eu já caí fora, eu não quero saber dessas coisas mais. Então a amiga pegou e foi lá para o culto, e a Ana Carolina ficou ali na sua barraca e dizendo para Deus que não queria saber de mais nada. Depois de algum tempo, ela saiu da barraca. Ela foi ali perto da piscina e começou a orar em voz alta.
o zelador que estava ali por perto, cuidando da limpeza, cuidando da segurança na piscina, afinal tinha crianças ali naquele acampamento, e tinha ali um zelador cuidando para que ninguém caísse na piscina, ninguém se machucasse, ninguém se afogasse. O zelador conta que essa moça estava passando pela piscina e ela estava como que brigando com alguém, dizendo: eu não quero mais saber. Será que você não percebe que eu não quero mais saber? E quando ela disse essas palavras, algo de forma muito súbita fez com que Ana Caroline fosse jogada para dentro da piscina. Assim que o zelador descreve. A piscina, irmãos, tinha menos de 1 metro de profundidade. E em menos de 1 metro de profundidade, Ana Caroline foi afogada. E não conseguiu ser resgatada, não conseguiu ser reanimada. E morreu ali naquela manhã. Era o Mene, Mene, Tekel e Parsim para Ana Carolina. E você? O que vamos esperar para receber a cura do Senhor? Jeremias 51, verso 9. Queríamos curar Babilônia. Eu fico imaginando o Espírito Santo, o meu anjo, o Cristo vivo, conversando entre eles. Queremos curar o Edson, queremos curar o João, o Ocione, a Maria. Queríamos curar. Vamos receber a cura de Deus nessa noite. Eu não sei qual é a sua luta. Eu sei das minhas lutas. E hoje eu pedi para Deus: Senhor, me cure. Você gostaria de aproveitar esse momento e dizer para Deus: Senhor, me cure também. Me cure inclusive daquilo que eu nem estou percebendo, porque aí você sabe que o pior cego é aquele que não quer ver, não é verdade? Não tem esse ditado, professor João? O senhor que gosta aí desses ditados de sabedoria e tudo, né? O pior cego é aquele que não quer ver. E eu diria, o pior doente é aquele que não sente a dor. Entendeu? Você gostaria de dizer assim para Deus hoje: Senhor, já que o Senhor quer me curar, me cure. Veja, vem cá. Examina o meu coração. Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por qual caminho? Pelo caminho eterno. Você gostaria de fazer isso hoje? Você gostaria de fazer um joinha? Ou estou vendo aqui algumas reações aqui na tela, só demonstrando que você realmente quer aceitar a cura que Deus está te oferecendo. Deus abençoe a sua vida. Hoje é o dia da salvação. Amém? Hoje a graça está disponível. O Cristo vivo está lá no santuário intercedendo por nós. Não precisamos escutar o que Belsazar escutou. Pesado foste na balança e achado em falta. Hoje é a nossa grande chance. Vamos agarrá-la e que o céu nos aguarde. Amém? Mariane, oramos agora ou cantamos primeiro? Qual é a sequência? Podemos cantar, pastor. Você tem alguma escolha? Se já há algum hino programado, a gente canta, senão a gente já ora e conclui. Você que manda. Pode orar, pastor. Queridos, vamos orar então, concluindo. Querido Deus, queremos te agradecer pela história que encontramos aqui em Daniel capítulo 5. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprender com os erros de outras pessoas. Por favor, nos ajude. Por favor, nos dê sensibilidade. Nos ajude a escutar a voz do Espírito Santo, porque é Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, Tu nos conheces. Tu sabes quem somos. O Senhor nos viu sendo gerados no ventre de nossa mãe. O Senhor sabe tudo sobre nós. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Por isso, Senhor, vem até nós nessa noite. Não para escrever aquelas palavras na parede do nosso quarto, da nossa casa, mas venha para nos curar. Nos dê mais uma chance, Senhor. Não desista de nós. Abençoe seus filhos, nossos irmãos que estão aqui acompanhando, os irmãos do distrito de Vila Formosa, os nossos queridos amigos da Paulista Leste, os demais convidados que estão aqui participando, que todos nessa noite sejam tocados pelo Teu Espírito. E nesse toque,
que sejamos completamente curados. Perdoe os nossos pecados e nos dê um coração disposto a te amar, disposto a te obedecer, disposto a te servir nessa missão tão grandiosa. Afinal, tem muita gente desavisada e nós precisamos avisá-las que o Rei dos Reis está chegando. Então nos use, Pai, nos use para a proclamação do Teu Evangelho. Mantenha o nosso nome no livro da vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.